A promessa de uma revolução financeira com o Bitcoin pode estar diante de uma ameaça invisível, algo que nem mesmo o enigmático Satoshi Nakamoto poderia ter previsto. Existe um risco silencioso, profundo, capaz de redefinir completamente o futuro da criptomoeda mais valiosa do mundo. Um risco que não vem de hackers comuns, nem de governos, mas de algo muito mais poderoso. A pergunta é inevitável. O que acontece quando a tecnologia mais avançada começa a quebrar os próprios pilares que sustentam a descentralização? Tudo começa com um número que poucos realmente entenderam o impacto. Cerca de 6,9 milhões de bitcoins, aproximadamente 33% de todo o suprimento em circulação, estão potencialmente expostos. E não estamos falando de qualquer fração da rede. Dentro desse número estão inclusive as carteiras associadas ao próprio Satoshi Nakamoto, que sozinho detém cerca de 1,1 milhão de BTC. Se essa quantidade fosse comprometida, o impacto não seria apenas financeiro, seria psicológico, estrutural, uma quebra de confiança em escala global. Mas onde exatamente está essa vulnerabilidade? A resposta leva de volta aos primeiros dias do Bitcoin. Um tipo específico de endereço, conhecido como Pay to Public Key, ou simplesmente P2PK, guarda um detalhe crítico. Diferente dos formatos mais modernos, esses endereços expõem diretamente a chave pública. Em termos simples, é como se parte do segredo necessário para acessar os fundos já estivesse visível. E isso muda completamente o jogo. Porque, para um computador tradicional, essa exposição não representa um risco imediato. A criptografia ainda é forte o suficiente. Mas para um computador quântico, isso é outra história. Com poder suficiente, essas máquinas podem usar a chave pública como ponto de partida para descobrir a chave privada correspondente. E quando isso acontece, o controle da carteira muda de mãos. Sem senha, sem aviso, sem defesa. Isso revela um cenário muito mais complexo do que parece. Não é apenas uma falha técnica, é um conflito direto entre duas forças tecnológicas. De um lado, a criptografia que protege o Bitcoin. Do outro, o avanço acelerado da computação quântica, impulsionado por gigantes da tecnologia que investem bilhões nesse campo. E o mais preocupante, o Bitcoin, por sua própria natureza descentralizada, não possui um mecanismo rápido e centralizado para reagir a esse tipo de ameaça. Isso significa que mesmo que o problema seja conhecido, não existe uma solução simples. Atualizar a base criptográfica do Bitcoin exigiria consenso global, coordenação massiva e tempo. E tempo é exatamente o recurso que pode estar se esgotando. O sistema que foi projetado para ser resistente a qualquer controle central agora enfrenta uma ameaça que exige justamente uma resposta coordenada. No fim, o que assusta não é um plano secreto isolado, mas o avanço inevitável de uma tecnologia que pode tornar obsoletos os sistemas atuais de segurança. A computação quântica não precisa atacar diretamente o Bitcoin. Basta evoluir o suficiente para que a criptografia atual deixe de ser segura. E nesse momento, milhões de Bitcoins podem se tornar vulneráveis, incluindo aqueles que nunca se moveram desde o início da rede. Isso expõe uma fragilidade que poucos consideravam possível. Um sistema visto como impenetrável pode, na verdade, depender de um limite tecnológico que está prestes a ser ultrapassado. E se esse limite cair, o impacto não será apenas financeiro. Será uma mudança na forma como o mundo enxerga a segurança digital, descentralização e confiança em sistemas distribuídos. Agora, a questão é estratégica. Diante de uma ameaça dessa magnitude, o que deveria acontecer? O Bitcoin deveria se adaptar rapidamente, mesmo que isso signifique abrir mão de parte da sua descentralização? Ou manter seus princípios intactos, correndo o risco de enfrentar consequências imprevisíveis? Essa é uma corrida contra o tempo, e a decisão que for tomada pode definir não apenas o futuro do Bitcoin, mas o rumo de toda a tecnologia financeira digital. Agora eu quero saber, qual você acredita que é o movimento mais inteligente nesse cenário?
Adaptar rapidamente ou manter a essência original? Deixe a sua opinião nos comentários e continua acompanhando, porque essa história ainda está longe de terminar.